turma, boa noite. Boa noite, Patrick. Boa noite, Garcês. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Vicky. Boa noite, Félix. E aí, tropa, tudo bem? Ótimo domingo para todos vocês. Tá chegando aí na livezinha de domingo. Fala, Carlinhos, boa noite. E aí, Bomba? Que isso, hein? Que honra, Léo Bomba tá na área, mano. Aí senti firmeza, hein? Boa noite, Ana. Boa noite, Júnior. Tamo junto. Fala, Edgar. Boa noite, irmão. Boa noite, Ronei. Boa noite, Ricardo. Daniel, jovem mancebo tá na área, hein? Fala, Alain. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Carla. Turma, vou pedir uma ajuda para vocês. Me ajuda a divulgar aí essa live. Tem uma setinha aqui embaixo, ó. Me ajuda a disparar ela aí para alguns amigos. Fazer com que essa live alcance mais pessoas. Antes da gente dar o start aqui, aguardar alguns minutinhos para a turma ir chegando. E a gente logo em seguida dar o nosso start aí de domingão. Fala, Wallace Bispo, boa noite. Boa noite, Dário, direto do Espírito Santo, que honra. THB, boa noite. Boa noite, Leonardo Maduro. Boa noite, irmão. Galera que tá chegando agora, vou pedir uma ajudinha. Vocês enviar essa setinha aí, ó, para alguns amigos, me ajude a divulgar aí para o máximo de pessoas poder participar desse encontro de hoje. A gente vai ter uma presença hoje de um cara que gera muito conteúdo, né? Existe o Thiago Brunet, que é especialista em pessoas, e existe o Sandro Rangel, que também é especialista em pessoas. O cara tem uma conexão muito forte com pessoas. O cara que domina bem essa área, né, de pessoas. Então, uma oportunidade para você que tem equipe, você que trabalha com pessoas, é uma grande oportunidade do seu time estar conectado. Hoje nós temos um tema aqui que nós vamos abordar. O tema é: não se perca nas suas decisões. Quem gosta de anotar, já anota o tema aí, hein? Não se perca nas suas decisões. Então, é um tema aí que tem muito conteúdo para a gente abordar. Hoje, pela manhã, eu trouxe uma mensagem na igreja onde nós congregamos e o tema era: um amigo que não te deixa morrer. Então, a mensagem que eu trouxe pela manhã na igreja que eu congrego foi essa: um amigo que não te deixa morrer. E agora à noite, nós vamos estar abordando outro conteúdo, outro tema. E o tema é: não se perca nas suas decisões. E eu vou contar aí com a participação dessa fera braba, para poder estar trazendo algo da parte de Deus para nós aqui, nessa noite de domingo. Como a maioria de vocês sabem, né? Boa noite, Gerson. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Armando. Boa noite, Marcelo Scatini. Boa noite, Aldir. Boa noite, Lucas. Jonathan Lima. Boa noite, Luciano. Como a maioria de vocês sabem, essa live aqui é uma live com embasamento bíblico, com viés empreendedor, né? Com viés para empresários. Então, toda abordagem que nós fazemos aqui nessa live
é com esse embasamento nas escrituras sagradas, mas com um viés empreendedor. Então, você que é empreendedor, você que é empresário, tem seu próprio negócio, você que trabalha com produtos, com serviços, você que por enquanto é CLT, mas tem um desejo de empreender, você está no lugar certo. Essa live aqui foi criada para você. Boa noite, Wesley. Boa noite, Fabiane Brito tá na área. Boa noite, Vera Brito. Que isso, hein? Esposa e mãe na área. Tamo junto. Boa noite, Wagner. Boa noite, Rodrigo Basto. Aldeni Santos. Boa noite, mano. Wagner Queiroz tá na área também. Ó, vou dar o start, hein? Passou os 5 minutinhos. Já estamos chegando aqui a 60 aparelhos conectados. A galera vai chegando depois, né? Conforme eu disse, para quem chegou primeiro, o tema dessa mensagem que nós vamos abordar, o conteúdo que nós vamos abordar nessa noite, o tema é: não se perca nas suas decisões. Então, acredito que é um tema aí muito forte, que Deus vai falar bastante conosco. Mas eu quero convidar aí uma pessoa para estar comigo aqui, dividindo essa live, né? Um cara que Deus vai usar para poder falar conosco nessa noite de domingo. Um excelente dia para a gente estar dando o start na semana. Esse cara é um cara que eu conheci, se eu não me engano, em 2019. Tive a oportunidade de ser apresentado a ele através do Patrick. Patrick tá na live aí também. Boa noite, Patrick. Fizemos uma reunião e após acabar aquela reunião, mandei uma mensagem no Facebook dele. Na época, eu acho que nem tinha Instagram direito. Ou foi 2018 ou 2019. Era o auge ali, ainda estava no augezinho do Facebook, né? E eu mandei uma mensagem para ele, falando para ele que eu via muito potencial nele, que ele se tornaria um grande líder e um grande gestor. E hoje, em 2025, isso é uma realidade. Aí ele colocou aí, ó, em 2019 eu tive a oportunidade de conhecer e me conectar a esse grande líder aí, Sandro Rangel. Em 2025 isso é uma realidade. Um cara que é referência aí em algumas áreas, né? E tem feito grande diferença na minha vida e na vida da minha família. Através da família desse cara, eu pude ter um encontro com Jesus. E Jesus, esse cara foi o autor, aquele cara que empurrou a pedra. Falei sobre isso hoje. Ele é o cara que empurrou a pedra para que Jesus me chamasse pelo nome e eu pudesse ali reconhecer a minha identidade em Cristo Jesus. Então vou mandar aqui o convite para ele. Vamos ver se ele vai aceitar lá, né? Deixa eu mandar aqui. Vamos ver se ele aceita lá para poder entrar aqui nessa live conosco. Homem aí. E aí, mano, boa Meu noite. Deus. Meu Deus, que frio na barriga, que responsabilidade. Boa noite, mano, beleza? Boa noite, boa noite. Boa noite, Leandro Brito, meu diretor, meu pastor. Boa noite, galera também que tá aí. Já enviei pra galera aqui Tá também. turminha aí, mano. No momento tem 68 famílias conectadas conosco aí, hein? Pensa Então, demais. Pensa demais. mensagem hoje não vem de dieta não, mano. Vem com uma mocotó pesada aí, hein? Meu Deus. Queremos sair daqui cheio para começar uma nova semana. Amém. E vamos dar um start então. Hoje eu dei até mais do que 5 minutos para a turma chegar. Já passamos aí de 73 famílias conectadas. E o tema dessa noite, mano, é um tema que instiga, né? Um tema punk.
Não se perca nas suas decisões. E é um tema muito forte. E o que você tem para falar para nós sobre esse tema, mano? Quais são os personagens bíblicos ou a passagem bíblica que tu vai usar para abordar esse tema que vai trazer muita clareza para a gente iniciar a nossa semana? Amém. Primeiramente, gratidão pela oportunidade, né, Brito? Eu sei que é uma grande responsabilidade. Esse projeto que você está criando aqui tem impactado muitas vidas. Eu tive o privilégio de participar de algumas lives aqui, do início ao fim. Outros eu participei de algum no começo, outros eu peguei no caminho, assim, andando. Mas em todas as lives, é inegável os testemunhos que têm vindo, que a gente tem conseguido ver, que Deus tem feito, tem falado bastante. E para mim é também uma responsabilidade, mas como eu falei contigo, né, Deus já tinha até colocado essa mensagem no meu coração acerca das decisões. Eu queria ler com o time que está aí e até ponderar, né, que focado no tema e no propósito dessas lives, que é focado em empreendedores do reino, né, na visão empreendedora. Esse cara aqui que eu vou falar agora, esse personagem, é um cara que tinha tudo para dar certo, é um cara que foi escolhido a dedo para dar certo, inclusive. Só que é um cara que, pelas decisões que ele tomou, acabou perdendo um pouco do sentido do propósito e perdeu grandes oportunidades, inclusive de estender a oportunidade que foi dada a ele, que foi se tornar rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Foi o primeiro rei da nação escolhida, a nação de Deus, que é Saul. E o texto que a gente vai ler está lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 44. Só isso que eu quero ler aqui, que eu acho que vai fazer muito sentido, que é o seguinte. 1 Samuel 14, 44. Então, Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Eu vou repetir. Então Saul, que é o rei de Israel, ele disse: sim, Jonatas. Quem é Jonatas? Jonatas é o filho dele. É uma conversa que um pai está tendo com um filho. O pai está dizendo para o filho o seguinte: você deve morrer. E que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. E aqui é muito forte esse texto, que quando eu li, eu estava o dia que Deus me deu essa mensagem aqui, foi um dia que eu não estava procurando essa história, eu estava procurando outra história, e calhou de eu abrir a Bíblia nesse versículo e eu li, sabe, você bate o olho rápido, e quando tu olha, tu fala assim, caraca, que forte isso. Olha a decisão que esse pai está tomando com o filho. Aí eu ouvi no podcast agora, recentemente, Brita, do Rodrigo, só esqueci o sobrenome dele, mas é um arqueólogo Rodrigo cristão, Silva. teólogo também, pastor. Se eu não me Você engano, é conhece? Rodrigo Silva. Isso, Rodrigo Silva. Ele estava no podcast com o Monarca e ele falou sobre uma história de um rei que deixou um decreto que decretou o seguinte: ó, a partir de hoje, quem roubar vai ter os 2 olhos arrancados. A partir de hoje, quem roubar vai ter os 2 olhos arrancados. E deu certo. A taxa de criminalidade caiu, ninguém estava roubando, só que aí foi pego uma pessoa roubando. Aí essa pessoa que foi roubando, aí foi chegar os oficiais ali para ele e falaram assim: ó, rei, pegamos uma pessoa roubando. Ele, e aí? Então, só que tem um detalhe, é teu filho. Foi teu filho que roubou. Aí o Rodrigo, ele faz uma pergunta pro Monarca: e aí, mano, o que você faz numa hora dessa? Aí ele falou assim: cara, pô, eu primeiro, se eu fosse rei, eu não colocaria uma lei como essa. É lógico, é muito fácil a gente falar de uma decisão quando a gente não está no cargo, né? Quando a gente não está na posição. Só que o propósito dele tinha sido certo, ele quis fazer uma coisa certa, só que ele não pensou nas consequências e calhou do filho dele cometer aquele ato. Aí ele falou assim, cara, sabe o que você respondeu? Ele falou o seguinte: a lei está me pedindo o quê? 2 olhos. Meu filho errou. Só que eu não posso deixar de dar a oportunidade para o meu filho, que é sangue no meu sangue, a misericórdia e a oportunidade de fazer, a partir de hoje, algo diferente. Então faz o seguinte, não arranco dele, não, arranco os meus. Então aqui, a gente tem, aí, na história que o Rodrigo falou nesse podcast, foi muito forte, porque ele retratou a visão de Deus. A gente não tinha motivo nenhum para poder estar vivendo, porque a gente cometeu várias ilegalidades e delitos que, se fosse contar, não tinha por que você estar aqui, por exemplo, fazendo uma live impactando tantas vidas. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas por que você? O nome disso é misericórdia e graça.
Então a gente tem um rei dos reis, que é Deus, que o próprio Saul está falando aqui, ó, que esse Deus me castigue se você, meu filho, não morrer. Só que o contexto aqui que é muito, muito forte. Aí a gente precisa entender o porquê que o Saul está decretando isso aqui para Jonathan. E eu vou ser bem rápido, prometo, vou correr aqui para ser rápido por causa da live. A gente tem muito tempo, mas a gente precisa falar isso aqui. Quem é Saul, primeiro personagem falado, né? Saul diz. Quem é Saul? Saul é rei de Israel, foi levantado aos 30 anos de idade. Por quê? Porque na época, tá lá escrito no livro de 1 Samuel, a história do profeta Samuel, inicia a história dele ali, né? O profeta Samuel, ele carregava três funções na época. Era profeta, era sacerdote e ele era juiz. Essas são as três características de Samuel, o profeta, ele tinha ali. Só que o povo, ele teve 2 filhos, tô correndo aqui para a gente pegar a visão, que é muito importante isso aqui, olha a visão. Ele tinha 2 filhos que, esses 2 filhos do profeta Samuel, que tinha testemunho, que era a boca de Deus na terra, eles não tinham uma conduta boa, Brito. Eles eram homens tendenciosos à corrupção. Então eram homens que bandeavam para o lado de benefícios próprios, davam mau testemunho, resumo da ópera. E aí o povo começou a olhar os filhos do profeta Samuel, lá no capítulo 8, se não me engano, e aí começaram a questionar e falar, agora a gente precisa de um rei. Porque você, Samuel, tá ficando velho, seus filhos vão assumir, e a gente não quer ser liderado por eles. A gente quer um rei. Só que nunca foi propósito de Deus ter o Samuel, o profeta, como o cara para você reverenciar. Bendito seja Samuel. Não, nunca foi. Samuel só era um intermediador, era um canal do céu. Quem era o rei era Deus. E Samuel deixava bem claro isso. Ele era sacerdote, juiz e era profeta. Ele falava, era a boca de Deus. Não era rei, era a boca de Deus. Aí, só que numa geração que agora quer trocar a boca de Deus por reis. Agora a gente está vendo uma geração que não quer mais ouvir o que Deus tem para falar, mas quer ouvir o que homens de grandes resultados têm para falar. Porque essa geração está olhando ao redor e está falando assim, ó, as outras nações têm reis, é organizado, por que a gente não é assim? Ou seja, eles agora estão olhando para o que Deus, para aquilo que eles têm e está comparando com os de fora. Só que os de fora não têm princípio, não têm valores, têm outros deuses, caminham em visões completamente deturpadas, não tem valor nenhum, pelo contrário. Só que eles só querem olhar para aquilo que no coração deles é bom. Queremos um rei. Aí, beleza, Samuel fica muito chateado, muito irado, ele vai conversar com Deus e vai falar sobre isso. E aí Deus vai falar assim, Samuel, guarda o teu coração. O negócio não é com você, não. Eles estão fazendo com você o que fizeram com Moisés lá atrás. Tem essa conversa no texto, acho que é o capítulo 9. Eles estão fazendo de novo, estão repetindo o mesmo comportamento. O negócio essa guerra não é contigo, não, Samuel. É comigo, guarda teu coração. Eles querem rei? Vou dar um rei para eles. E aí é onde que agora Deus ele vai falar para dar as orientações para Samuel do futuro rei que vai surgir, que é Saul. E aí Saul é um homem da tribo de Benjamim, que é a menor tribo, que era de Benjamim. Era da menor família, que não era uma família muito estruturada, não tinha muita visibilidade, só que era um homem alto e formoso aos olhos. Aí um dia, as jumentas do pai de Saul se perdem, ele dá uma orientação, vai atrás das jumentas e tudo mais, e ele vai atrás das jumentas para poder pegar. Tô correndo aqui, detalhe aqui, mas vou correr. Ele vai... Eu preciso que a gente vá. Tu tá contando muita história, mano. Pelo amor de Deus, senão vai agarrar. Então, vamos se atentar aqui ao objetivo. Vamos. Então, só para você entender. Quando Saul vai atrás das jumentas e ele encontra o profeta fala, ó, tem uma coisa que vai acontecer com você, eu não posso te contar. Ele vai lá e vai ter um ambiente ali para ele ser ungido rei. Só que no dia que ele vai ser ungido rei, é que tá a primeira coisa que eu preciso falar, que aí começa a surgir os detalhes da vida de Saul que são incríveis, que a gente precisa atentar. Cara, algumas pessoas elas já dão indícios de que elas não têm a capacidade de tomar as melhores decisões pelo comportamento que ela tem. Quando o Saul ele vai ser chamado, elegido rei, olha o que acontece. O profeta ele vai falar o seguinte, no tempo certo, você foi ungido. Só que ele agora omite para o pai dele, para os tios dele, para a família dele, que o profeta falou que ele ia ser rei. Ele não fala para ninguém. No dia que vai ser para ser levantado rei, ele se esconde no meio das malas. Ou seja,
chamaram, cadê Saul? Onde que ele tá? O povo tá chamando o cara tá onde o cara? O cara tá em casa assistindo Netflix. O cara sumiu das responsabilidades. E aonde que... Pode falar. Quer falar alguma coisa nessa hora? Cara, eu queria aqui, ó, o primeiro ponto que eu achei interessante aqui para a turminha que gosta de anotar. Decisões são influenciadas por comportamentos. Decisões são influenciadas pelo seu comportamento. A pergunta é: como têm sido os seus comportamentos? Então já é o primeiro ponto aí que vale a pena anotar. Quando acontece isso, tá querendo pegar aqui depois para a galera buscar no texto lá, foi em 1 Samuel, capítulo 13. A partir do capítulo 13, você pode ver lá a história, que vai contar que ele teve um comportamento de se esconder, ele não queria. Ele estava com medo de assumir o propósito, estava com medo de assumir aquilo que Deus já tinha determinado. Você vai viver isso aqui, ó. O povo pediu, tô dando, é você. Só que aí o comportamento dele já se esconder. Cara, mas a galera tá tão cega, Brito, que não consegue enxergar que esse líder estava se escondendo no meio das malas e mesmo assim eles queriam um rei. E tem um detalhe muito mais forte também do texto, que antes de levantar o rei, o profeta falou, vocês vão levantar um rei, ele vai pegar a 10ª parte de tudo que é de vocês, ele vai pegar as filhas de vocês, vai colocar como escravo, ele vai pegar filhos de vocês, vai colocar para a guerra, eles vão morrer por conta de decisões que ele vai tomar. É isso que vocês querem? Eles queremos, a gente quer um rei. Vai dar certo. E aí, esse cara, no dia que ele vai tomar posse, ele vai se esconde no meio das malas, olha o comportamento dele. E o povo tá tão cego pelaquilo que quer, que não consegue enxergar que a liderança que eles estão elegendo, eles estão reconhecendo aquela liderança. E tem um princípio do reino, que é muito bom para a gente atentar, que olha como é que Deus é, né? Toda liderança, ela exercida hoje, ela é exercida por Deus. Deus que levanta os líderes da nação. Só que os líderes são reconhecidos hoje pelo povo. Então, Deus... Por que você hoje é um diácono da igreja ali, por exemplo? Porque o povo hoje reconhece a autoridade que você tem e aí automaticamente isso aconteceu. Não foi uma coisa que você quis, não foi uma coisa que eu quis ser diácono da igreja, mas foi uma coisa que meu comportamento, as minhas decisões acabaram atrelando ao meu propósito e isso fez com que inevitavelmente eu fosse colocado onde eu estou e você onde você está. Então, as decisões e comportamentos que nós tomamos hoje automaticamente vão colocar a gente nas posições que muitas das vezes a gente não está nem almejando. Mas quando a gente olhar lá para frente, a gente vai ver o nível de responsabilidade que a gente está e vai falar, cara, eu não posso parar. E aí, agora a gente tem um cara que está aqui, está vivendo isso, só que já de cara ele está mostrando, eu não quero. Vocês estão me colocando, vocês estão me empurrando e parece muito com a geração de hoje, que às vezes tem muitos líderes hoje que infelizmente foram empurrados. Tem líderes hoje que falam, se você chega pro cara e fala assim, cara, tu é líder, o cara, não, eu nem queria isso. Aí o cara, às vezes, chega para você e fala, ele ganha para isso. Ele tá tendo uma vida extraordinária para isso. As coisas estão acontecendo, só que ele prefere olhar e falar assim, cara, não, eu não queria isso. Eu não pedi isso. E aí é esse tipo de líder que Saul está se tornando agora. Porém, tem uma coisa linda no texto, que é quando a palavra fala que Deus deu um coração novo para ele. Cara, isso aqui me impactou. Que é 1 Samuel 10, 9, 10, do versículo 9, 10, ele vai falar assim, Deus deu um coração novo. Ou seja, Deus ele tem a capacidade, independente das nossas mentalidades agora atuais, ele consegue mudar. Não quer dizer que eu sou um líder ruim hoje, que eu vou ser sempre ruim. Deus pode mudar. Ele mudou o coração de Saul. Ele deu a oportunidade, deu um coração novo para ele. Então, muitas das vezes a gente está errando hoje como líder. Às vezes a gente ouve uma pedrada como essa e a gente começa a se identificar. E aí acha que, pô, para mim não tem jeito. Não, tem jeito sim. Deus deu um coração novo para ele. Só que vai falar. Vou te interromper um pouco, porque tu gosta mais de uma pegada bíblica. Eu gosto sempre de puxar pro nosso tempo atual, né? Quando a gente compara essa história de Saul, que ele era um bom guerreiro, né? A Bíblia relata que ele era um homem de boa aparência, ele tinha várias qualidades, era um cara grande, né? Ele tinha várias qualidades como um guerreiro. E ele se esconde porque ele não quer ser promovido a rei, porém o povo quer que ele seja rei. Isso me faz lembrar muito nos tempos atuais, cara. Quando a gente tem bons vendedores, cara que é muito bom na parte comercial, na parte de venda, e
por questões, às vezes, de plano de carreira, esse cara acaba sendo empurrado a se tornar um gestor. E eu vejo hoje muitos gestores que, pelo fato dele não se ver como gestor, ele se esconde. Exato. E ele fala, cara, isso aí não é para mim não. E ele se anula. Só que pelo fato do plano de carreira impulsionar ele, ele acaba tendo que virar um gestor. E a consequência disso é que ele acaba não se tornando um bom gestor, porque na verdade ele tem a cabeça voltada ainda para a cabeça de um vendedor, para a Sim. cabeça do cara que está lá na ponta. Ele sempre foi muito bom nessa parte, só que agora ele precisa assumir a identidade de um gestor. E aí o comportamento dele não é coerente com a nova posição. E isso acaba prejudicando muito ele nas suas decisões. Então, só para pegar um gancho disso que você está trazendo, dessa parte bíblica para os tempos atuais, porque aqui nós temos muitos Sim. empreendedores, empresários. Às vezes você que tem uma loja, você quer pegar o seu melhor vendedor e quer dar a sua loja para ele assumir como gerente da sua loja. E eu ouso dizer que corre um sério risco dele não se tornar um bom gerente. Por quê? Porque ele é muito bom como vendedor, mas isso não significa necessariamente que ele vai ser um bom gestor, né? Então é muito importante a gente fazer esse filtro antes de fazer essa promoção. E foi exatamente o que aconteceu com o Saul. E uma coisa, assim, Brito, particularmente como gestor também de negócio, que eu vejo que tem muita gente melhor do que eu para fazer o que eu faço hoje. Tem tanta gente muito melhor, muito mais capacitada até do que eu para poder fazer o que eu faço hoje, que eu exerço. Só que eu tenho consciência, plena consciência de que eu só faço o que eu faço hoje por causa de uma coisa que Saul não teve, que foi o compromisso. Então, muitas das vezes, o cara tem mais compromisso com o horário, por exemplo, de chegar no local, de fazer, de você dar uma direção para esse cara fazer o que tem que ser feito. Cara, uma vez só, você não precisa falar 2 vezes com o cara. Esse cara demonstra, através do comportamento e da atitude dele, que ele tem um compromisso com você. E é esse cara que é um potencial gestor. E a gente, agora também trazendo para o ministério, a gente vê um cara hoje, por exemplo, que tem potencial de crescer e ser um grande líder no ministério, pelo compromisso que ele tem. Só que a gente vê claramente aqui, nessa história de Saul, que ele não tinha compromisso. Ele, na verdade, ele caiu de gaiato ali, calhou dele se tornar. Só que Deus estava dando oportunidade para ele. Tem uma passagem no texto que o Espírito de Deus tomou Saul de tal maneira que está lá no capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Vai dizer que Deus colocou o Espírito nele. E o Espírito, cara, pra gente que caminha no reino, é primordial, que é o melhor sócio. Ele tá aqui do nosso lado, aqui, dando a direção correta, te trazendo paz, você tomar as decisões certas, você não tomar uma decisão errada, você não colocar alguém errado no seu negócio, não atrelar alguém que não deva colocar. Deus deu esse Espírito para ele, um coração novo, ou seja, tá zerado. É só, mano, começar aqui certinho, do zero, vamos zerar. E talvez aqui tenha algum empreendedor que veio cometendo erros, falha, se perdeu identidade. E, cara, aqui tá a oportunidade de você zerar hoje. Reconhece onde você está errando, reconhece que você precisa melhorar e zera. Pede a Deus um coração zerado, pede o Espírito Santo para te dar direção e vai. E vai dar certo. Até porque quantas pessoas aí falharam, já quebraram e se reergueram e conseguiram se levantar de um negócio quebrado. Por quê? Porque tiveram exatamente o que foi colocado pela Luciana, a humildade de reconhecer onde errou. E aqui, seguindo, para a gente de fato agora ao ponto, eu quis colocar todo esse contexto para poder chegar no capítulo 14. Quando Saul ele tem a primeira oportunidade de guerrear, Brito, que eles estão vivendo um momento de guerra agora, tá? Esse contexto aqui está acontecendo guerra ainda, tem batalha, tem trabalho para ser feito. Saul é levantado, tem algumas pessoas que não reconhecem ele como rei, falam, isso aí não vai ser rei nada, esse garoto aí chegou agora, mas a palavra vai dizer que Saul caga para eles, não fala nada. Só que Saul, ele é cheio do Espírito Santo de Deus para tomar algumas decisões. Só que tem uma situação que ele foi ferido pelo status aqui, ó. Eu até escrevi, Saul foi movido pela pressão de status, que ele era rei, e feriu um princípio de identidade. Que capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, ele mal chegou agora, Brito, ele mal começou a exercer a função dele, ele já começa errado. Ele começou a
tomar decisões erradas. O profeta marca com ele um horário, uma data. Só que não tinha acabado a data ainda. Para poder ele chegar e fazer uma oferta, um holocausto. Ele não espera o profeta, ele vai lá tomar dianteira, ele assume a responsabilidade de fazer o holocausto. Só que ele não era sacerdote. Ou seja, ele quebra um princípio de identidade. Isso aqui é muito incrível. Porque se eu hoje, como gestor, quebro um princípio de identidade e quero fazer algo que não me compete fazer, eu estou dando margem para outras pessoas fazerem também, então eu estou pegando Deus e estou colocando dentro do pote. Porque agora não é do jeito de Deus, é do meu jeito. E ele abriu um precedente aqui que o profeta chegou para ele e falou só, seu reinado era para durar para sempre, mas pelo que você fez agora, acabou, vai ser limitado, vai ter tempo de validade o teu reinado agora. E aí isso no capítulo 3 foi muito forte, mano. E aí eu começo a ver daqui para o 14, que é onde a gente entra no texto, que as decisões que ele começa a tomar a partir dessa, essa foi o estopim. Deus deu um coração novo e a oportunidade de ele fazer diferente, ele pegou e jogou no lixo. E quantas oportunidades a gente não tem todos os dias de fazer diferente, a gente tá pegando e jogando no lixo por comportamento, mano. Só que tem decisões que a gente vai tomar, mano, que a gente tem que tomar muita ciência, que talvez alguém tá aqui me ouvindo e você vai precisar tomar amanhã, e se você tomar a decisão errada amanhã, talvez não tenha volta, mano. Se você tomar uma decisão, tem coisas na nossa vida que a gente toma decisões que é para sempre. E isso que é mais forte. Isso que cara, Provérbios, capítulo 1, versículo 1, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor não é medo, temor é aquilo que eu sei que ele pode fazer, e se eu fizer, já era. É eu antecipar uma dor. Ou seja, se eu não entendo isso hoje, que as minhas decisões estão gerando ou vão gerar algum tipo de dor, eu sou insano pelo nível de responsabilidade que me compete como líder do meu negócio, do meu ministério. E às vezes tem CLT aqui também trabalhando, Brito, e acho que isso é só para empreendedor. Não, mano, isso é para você também que trabalha de CLT pelas suas decisões, porque às vezes você está olhando hoje com a visão, com a ótica fechada e você não consegue entender que Deus te colocou onde está hoje também para você ter uma visão mais ampla. Só que você fica limitado às decisões e comportamentos medíocres e você é só aquele funcionário que faz o que precisa ser feito. Só que faz o básico e não consegue enxergar além. Lógico que Deus não vai te abençoar e nem vai te colocar em um lugar maior. Porque se ele te coloca, ele perde você, mano. E você toma decisões que talvez possam prejudicar a tua vida e tua família por um longo período. E aí, Brito, quer falar alguma coisa sobre isso também? Ou... Cara, eu quero te fazer uma pergunta antes de você avançar e eu não perder esse ponto. E a pergunta que eu quero te fazer é, na sua visão, quais atitudes de Saul mostram a diferença entre estar capacitado por Deus e ser comprometido com o propósito? Exatamente Vou como a gente falou repetir aqui, aqui ó. agora. Quais atitudes de Saul mostram a diferença entre estar capacitado por Deus e ser comprometido com o propósito? Uma vez o pastor Leandro ele ensinou uma coisa pra gente, que se uma decisão não pode me esperar orar, eu já sei que ela não é de Deus para mim. Eu acho que a falta de paciência de Saul para ter algumas coisas começaram a fazer com que o comportamento dele, as decisões dele começassem a tomar um rumo diferente. Ele olhou, isso que eu falei para você aqui agora, que ele errou, foi por quê? Porque ele convocou uma tropa para poder guerrear, 600 homens. Só que aí o exército estava avançando. Os homens estavam olhando, o exército estava avançando, ele ficou com medo. Aí começaram a se dissipar, os homens começaram a fugir. Ele começou a ver o time dele fugindo da responsabilidade, não entregando a meta, não entregando as coisas ali, e ele fraquejou também o sentimento no coração dele. Aí ele quis tomar a decisão do jeito dele. E aí que é o princípio da nossa queda. Eu acho que ele começou a errar híbrido. Quando ele começou a querer tomar uma situação só, não, eu sou rei, eu tenho que tomar uma decisão. Não, cara. Tem momentos que a gente tem que começar a esfriar a cabeça. Não tomar decisão com cabeça quente. Não toma decisões com cabeça fervendo, com problema. Você está olhando só para o problema. É melhor você parar, conversa com alguém que tem um pouco mais de experiência do que você. Alguém que é referência para você. Sabe? Busca em Deus. Isso que, cara, às vezes Deus usa pessoas, não só que tem Bíblia debaixo do braço, não. Às vezes Deus usa pessoas que abrem uma live num domingo à noite para poder falar contigo. Às vezes Deus usa pessoas para poder falar com você, mas como que está o teu coração para isso? Você está disposto a ouvir mesmo, Deus? Ou você só quer ouvir o que você quer ouvir? Que é o que Saul queria. Porque o comportamento dele denuncia, Brito, que mesmo que tivesse o holocausto, mesmo se ele esperasse o profeta, ele ia tomar as decisões por ele próprio. E aí eu acho que o princípio que ele começou a quebrar foi aí, respondendo a sua pergunta. Sim.
Quer E aí, continuar? Pode. seguindo aqui, e aí eu já vou matando, que é o capítulo 14, que é o que queimou meu coração, né? Agora, ele ouve isso, não me mostra na Bíblia aqui nenhum relato de que ele se arrependeu, que ele foi pedir perdão, como Davi fez, um rei de referência. Isso aqui é uma outra conversa. Se a gente for comparar reinado, tem uma outra coisa também que aí deixa para a próxima oportunidade. Ele não mostra aqui, Brito, arrependimentos. Cara, isso que foi muito forte. Ele já inicia o capítulo 15 aqui, ó. Certo dia, Samuel disse: Saul enviou, ele começa a separar guerreiros ali. E, mano, pior coisa para o empreendedor é fingir que tá tudo bem, mano. Quando não tá. É fingir que tá tudo bem quando não tá. Quando tu olha pra tua liderança, tu olha pra tua gestão, tu olha para as coisas que estão acontecendo ao teu redor, não tá bem, mano. Deus já denunciou, pessoas já falaram com você e você fecha os seus ouvidos e toca o barco. Orgulho. Saca? E aí, mano, quando ele entra nesse capítulo, ele não consegue fazer nada, Brito. Ele pede, porque antecedendo esse capítulo 15, capítulo 14, vai acontecer uma situação que é a seguinte, tá na epígrafe do texto. A desvantagem de Israel militar. Qual é a visão? Na época, Brito, eles tinham uma guerra. Filisteus, moabitas, guerreando com Israel. Os filisteus conseguiram fazer com que não entrasse o armamento, que era armas de aço, pontiagudas, para dentro de Israel. Ou seja, Israel não tinha armamento. A única maneira, no texto denuncia que a única maneira que eles tinham de ter armamento era contratando mão de obra do inimigo, o filisteu, que fazia, só que custava preço. Prata, 8 gramas de prata. Ou seja, estrategicamente, eles não tinham armas para se defender. Aí Saul, ele fica parado no início do capítulo, fica parado, só que aí Jonatas, filho de Saul, ele tem um start. Ele fala assim, não, pega o escudeiro dele e fala assim, vamos lá entrar no arraial do filisteu, do inimigo. Vai que Deus dá uma oportunidade da gente sacudir, porque Deus pode fazer. Olha que loucura. O texto vai dizer que só quem tinha arma, Brito, era Saul e Jonatas, os únicos que tinham espada. Mais de 600 homens não tinham armamento para poder ir para a guerra. Só eles dois. Saul tá esperando as coisas acontecerem. Mano, isso aqui é a pior coisa do mundo. É um líder que espera a coisa acontecer. Eu vou resolver o problema quando estourar. Quando a bomba estourar, eu resolvo o problema. Aí ele não tem capacidade para resolver o problema. Tá vivendo de graça em graça. Ele não tá entendendo que a mão de Deus está ainda dando uma misericórdia, mano, para ele. É onde envia aquele consultor que faz um trabalhozinho e salva ele. Isso aqui, não sei se eu posso falar isso aqui que acaba afetando alguém. Aí ele fica se debruçando só em um cara só no time dele que é bom. Daqui a pouco esse cara, você vai perder esse cara, o cara não vai embora, mano. Tu vai. Aí você quer resolver o problema só quando a bomba estourar, já era. Aí o Jonathan ele chega e fala assim, ó. Vai que Deus dá. Pode falar. Ô, Sandro, só tem um cara bom na equipe com armamento. Os outros tá tudo na mão, sem conhecimento, sem qualificação, sem acompanhamento. E detalhe, a arma tá na mão dele também, nem para dar a arma dele para alguém ele dá. Já que ele não tem coragem de ir para batalha e fazer o que tem que ser feito, dá a arma na mão de alguém, nem isso ele faz. Só que ele tem um filho. E glória a Deus por esse filho, mano. Que esse filho fala assim, cara, vamos entrar. E vai que Deus entrega esses caras na nossa mão. Falando pro escudeiro. Aí ele escala, Brito, com mão e pé. Ele, o escudeiro, escalando, mano, para poder chegar no local mais alto onde os inimigos estavam. E aí, quando eles chegam lá, eles falam, olha, estão ali. Vamos nos denunciar e vamos fazer o seguinte. Olha a estratégia. Olha você colocar Deus na frente. Você tem decisões na nossa vida que a gente vai ter que fazer com fé, mano. Tem decisões na nossa vida que a gente vai ter que tomar que não é Deus falando com a gente, não. É a gente enxergando as oportunidades e fazendo. Porque às vezes o cara fala assim, Deus fala comigo onde eu devo investir o meu dinheiro. Deus fala comigo onde eu devo fazer isso. Deus fala comigo onde eu devo fazer aquilo. E Deus está colocando uma oportunidade na tua mão de você fazer. Você tem mão, você tem perna, tem saúde, tem vigor. Avança, filhão. Faz. E a gente às vezes quer cair do céu uma resposta, igual Saul. Tava lá esperando cair do céu uma resposta de Deus milagrosa. Não. Aí na epígrafe do texto assim, e o plano ousado de Jonatas. Se você for lá e ler no 1 Samuel capítulo 14, vai estar lá o plano ousado
de Jonatas. E aí ele entra lá, resumindo. Ele entra para a batalha, Brito. Ele fala assim: se esses inimigos falarem, fiquem aí, e nós iremos matar vocês, descer para matar vocês, a gente espera. Agora, se eles falarem, subam aqui que vamos te ensinar uma lição e vamos acabar com vocês, aí a gente sabe que é Deus que entregou eles para nós. Aí o escudeiro dele fala assim, ó, seja feito tudo que você estiver falando, eu sou contigo. O que você fizer, eu tô contigo. Cara, que lindo isso aqui, eu preciso fazer um parágrafo nisso aqui, que como é bom a gente, como líder também, ter pessoas de aliança que confiam nas nossas decisões. Porque a gente está falando de um cara que está indo para a guerra em menor número, mas ele está com a coragem e ousadia que infla o coração do liderado dele, ao tal ponto de ele falar, eu tô contigo, irmão. O que tu falar, eu tô junto. E a gente tem um rei de Israel, ungido por Deus, com espírito, coração novo, cheio de oportunidade, mas que não tem a mesma referência. E isso me traz a clareza que ser líder de verdade não é sobre ter título. Porque Saul tinha o título de rei, mas Jonathan tinha o posicionamento de um líder. Exato. Entende? Então, hoje em dia, né, em várias áreas da nossa vida, a gente pode, de repente, ter um título e não se posicionar como líder. E a gente também pode, às vezes, ser um líder, mesmo sem ter o título. Então, o título não define ninguém. Um título não define se você é um bom líder, né? Porque você pode ter, às vezes, o título de líder, de gestor, e não é um bom líder. Mas também eu conheço algumas pessoas que não têm o título de gestor e é um bom líder, mano. Então isso é muito louco, porque isso mostra, mais uma vez, que não é sobre título. Exato. É sobre posicionamento, é sobre comportamento, é sobre decisões, é sobre ações. Entende? Exatamente. E pegando esse gancho, porque já a hora corre, mano, Voa. 10h12, né? Cara, eu fiz uma pergunta aqui, eu quero extrair de você. Como a coragem e as estratégias de Jonatas contrastam com a insegurança e as decisões impulsivas de Saul? Repete Deu a para pegar pergunta. aí? Não, só para poder ficar mais. Como a coragem e as estratégias de Jonatas contrastam com a insegurança e as decisões impulsivas de Saul? Dá para responder essa finalizando a minha parte. Nesse momento que Jonathan sobe, o resultado dele fala mais alto do que qualquer outra coisa. Eu acho que é isso aí que é o ponto. O contraste é o resultado. Que mesmo contra fato não tem argumento. Você tem resultado, você vai mostrar com o resultado que você tem. Às vezes a gente quer muito falar sem resultado. E quando a gente mostra o resultado fala por si só e a gente não precisa nem falar nada. Quando ele sobe, ele vence, eles matam. A estratégia é assim, Brito. Eu vou puxar para baixo e você mata, meu escudeiro. Ele tô contigo. Ele foi na frente, o líder foi na frente. E o que estava atrás, assumindo a responsabilidade, também estava tendo êxito. Cada um com sua função, cada um com sua responsabilidade, cada um com seu posicionamento. Se tiver alinhado direitinho, mano, funciona. Só alinha com o teu time essa semana. Alinha, chama o teu time, faz um alinhamento, fala com ele, ó, vai ser assim, e vamos no norte. Cara, vai dar certo. O que acontece? Dá certo, não só dá certo, que agora eles estão no meio da guerra. Saul não sabia que o filho dele estava lá. Saul ouve um barulho. Aí começa a dispersar, os filisteus começam a se dispersar. E aí ele fica doido. Saul fala assim, cara, o que está acontecendo? Não estou entendendo o que está acontecendo. No capítulo 14 vai dizer que Saul vai chamar o sacerdote para poder fazer leitura do que ele precisa fazer. Só que ele está ouvindo o barulho aumentando, está ficando ansioso, ele fala, nem precisa mais. Cara, no versículo seguinte, olha isso, o líder sem direção, ele fica perdido. Enquanto tem um líder sem direção perdido, tem um líder que está lá dentro do arraial dando resultado. E aí o Jonathan não só ganha a batalha, que o nome dele cresce, e todo o povo fala, meu irmão, é Jonathan. O Jonathan é brabo.
no contexto atual, né? Falando, é esse líder que a gente quer seguir. Graças a Deus temos Jonathan aqui, que é filho de Saul. Só que olha que detalhe, Brito. Quando o Jonathan para de guerrear, ele vai pegar um favo de mel no chão e vai colocar na boca. Aí que entra agora, eu finalizo a minha parte. Por que o Saul estava condenando o filho dele no início do texto, quando a gente leu lá atrás? Depois de ter guerreado pelo pai, depois de ter ganho, trago o resultado que também foi para o pai, porque o pai que era o rei, ele foi lá, pegou um favo de mel, colocou na boca, porque ele não sabia de um juramento que Saul tinha feito, que no capítulo 14 vai dizer, Saul, ele fez o time dele. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Outra decisão errada de Saul. Ele achou que se fizesse um jejum no dia, ele ficou lá parado, não fez nada, né? Tava com a arma na mão. Ele, vamos fazer o seguinte, vamos jejuar todo mundo aqui, ninguém vai comer. Maldito vai ser um homem que meter a mão em alguma coisa para comer até o final do dia. Só que Jonathan, depois que venceu a batalha, ele viu um favo de mel, colocou na boca e comeu. Quando ele comeu, um soldado chegou para ele e falou assim, ó, o que você fez, cara? Teu pai deu uma ordem pra gente, não era para comer. Aí ele falou assim, meu pai, aí é muito forte, que ele me falou, o meu pai desgraçou a gente. Se a gente desse jeito, debilitado dessa forma, conseguimos ganhar, imagina se o exército tivesse fortalecido comendo, que decisão louca é essa do meu pai? Só que a Bíblia vai falar que Jonathan não sabia, ele não agiu em desobediência, ele realmente não sabia. Só que ele comeu, revigorou as forças dele, aí agora vai chegar no ouvido de Saul que Jonathan tinha comido, que ele infringiu a lei. Saul fecha os olhos para o resultado, Brito. Ele não quer mais saber do resultado, líder. Olha o líder orgulhoso, que só pensa em patente, que ele engole, tô cagando pro teu resultado, você desobedeceu a minha ordem. E detalhe, ele quis guerrear. O sacerdote chega para ele e fala, não vai guerrear não, Saul. Vamos pedir a orientação de Deus. Olha só o time agora já não levando mais consideração naquilo que ele fala, que o líder fala. Aí ele vai pedir a orientação de Deus, Deus não fala com ele. Aí ele acha que Deus não falou com ele porque Jonatas comeu mel. Aí ele chama o Jonathan e fala assim, ó, vamos jogar a sorte. O pecado tá em cima de quem? Jogou a sorte. Caiu em cima de Jonathan. Ele falou, aí é onde a gente entra no texto. Ele falou assim, ó, a culpa é tua. Jonathan, você pecou. E mesmo sendo meu filho, aí é o texto. Faço questão até de a gente ler de novo e eu passo a bola para tu. Então Saul disse, sim, Jonathan, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Só que olha o que acontece no versículo 45. Os soldados, porém, Brito, aí que é lindo demais, mano, disseram a Saul, Jonatas deve morrer de maneira nenhuma. Tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará no fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou para realizar um grande feito, e assim o povo salvou Jonatas da morte. E finaliza dizendo o seguinte, então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Ou seja, agora a guerra que o cara abriu mão até da guerra, porque agora ele ficou completamente descompensado. Olha o nível que algum líder chega, mano, de as decisões dele afetarem a própria família, mano. E isso não sensibiliza o cara. As suas decisões erradas estão afetando a tua família. Agora eu estou usando a figura filho de Jonatas, era filho de Saul, e as decisões erradas dele estavam influindo diretamente na família, ao ponto desse cara ficar insensível e dizer, cara, que morra a minha família. Olha a insensibilidade de um líder que tinha tudo para dar certo, mas pela displicência de algumas decisões que precisou tomar, não tomou, e agora está atingindo diretamente a família dele, mano, e tem que vir gente de fora fazer mais pela tua família do que por você mesmo. Tem gente de fora que tem que proteger mais a tua família do que você mesmo. Que é como hoje a gente ouviu o testemunho, você abençoando uma pessoa lá. Às vezes tem gente da própria família, sangue, que está do lado, não faz. Aí Deus tem que levantar outras pessoas para poder fazer. Mano, que geração de líder fraco é essa que a gente está levantando? E a gente tem que começar a chamar a responsabilidade para a gente dizer, não, essa responsabilidade aqui é minha. E eu não vou deixar as minhas atitudes errôneas afetarem a minha casa e a minha família. E eu finalizo aqui dizendo exatamente isso. Eu rodeei tudo isso, precisei trazer essa estrutura para falar que hoje as nossas decisões elas vão direcionar diretamente aquilo que a minha família e a sua família vão viver. Seja você homem, seja você mulher, empreendedor ou não, você trabalha para levar sustento para casa. E família é projeto de Deus. Você vai sustentar tua família
tua casa, seus filhos, você vai sonhar para eles, você vai construir tudo para eles, mas se você começar a tomar decisões erradas e não se atentar para isso e quebrar esse orgulho, as suas decisões erradas vão afetar diretamente na tua casa, na tua família. E tem homens perdendo casamento por causa disso. Tem mulheres perdendo casamento por causa disso. Tem filhos olhando para os pais, não tendo como referência e indo para as drogas e caminhando pelo caminho mais fácil, justamente por causa disso. E aí eu queria deixar esse alerta aqui para nós. Nas nossas decisões são muito mais profundo o que elas vão impactar do que só um dinheiro, uma conta bancária recheada. É muito maior do que isso. É propósito, é legado, é você deixar para os seus filhos e filhas que virão através de você um senso de propósito. Ver o Kaique contigo, filmando, pegando esse gosto, fazendo tudo com excelência, fazendo take. É sobre isso, mano. É sobre assumir a responsabilidade. É sobre olhar para o pai e ter com orgulho. Porque é o cara que, em todos os momentos, tem todo o motivo para ir para qualquer caminho, mas assume compromisso e responsabilidade e faz o que precisa ser feito. E basicamente é isso. Cara, eu peguei aqui 2 pontos aqui que eu acho muito interessante, né? O ego de Saul era tão forte, que ele se tornou especialista na teoria. Porém, na hora de ir para a prática mesmo, quem assumiu o controle era seu filho Jonathan. Então a gente vê isso também no mundo dos negócios. A gente vê líderes muito bons em teoria, mas pegar para fazer o negócio mesmo não tem pego. E ainda critica aquele que está fazendo, né? Porque o ego dele é tão forte que ele acha que só ele sabe fazer, da forma que ele faz é a melhor forma, o outro está fazendo da maneira errada. Então a gente vê isso pela exposição que você trouxe. E um outro ponto importante que a gente precisa começar a assumir é responsabilidade. Então Saul aí ele faz transferências de responsabilidade, porque ele é alguém que não está disposto a assumir as suas próprias responsabilidades, ao ponto de transferir as suas responsabilidades para seu próprio filho. E isso é muito sério. Quando você faz um comparativo aí sobre pais e filhos, né? É muito sobre isso, mano. Hoje eu vim no carro sozinho com o Kaique, meu filho, e eu não falei para ele não para não dar moral. De repente ele vai ouvir agora, acho que ele tá aí online. Ele, pô, pai, eu me amarro em ver tu trazendo a mensagem, eu consigo me conectar bastante. Então, assim, que ele estava citando, né? Às vezes tem alguns mensageiros que é mais exaltado, né? Grita muito, né? Sim, E sim. ele, eu não consigo entender nada quando a pessoa grita, eu não entendo nada. Agora, quando é alguém Meu explicando, Deus. né? Falando, eu consigo ter mais entendimento. E você, quando prega, quando você traz a mensagem, eu consigo ter mais clareza. E aí eu fiquei muito feliz, né? Tá aí. Porque aí, ó. Então é exatamente isso, mano. Nós precisamos ser referência. E a gente está citando aqui o exemplo de um pai para um filho, mas a gente também precisa ser referência para o nosso Exato. time, seja ele de qual área que você tem a sua atividade, seja você do segmento que você faz parte. O seu time precisa te ter como uma referência. O seu time precisa ter prazer em te ouvir. O seu time precisa estar conectado contigo. O seu time precisa identificar que aquele cara que está falando com ele ali é alguém que é referência na vida dele, né? Então isso é muito importante. Porque hoje, de fato, eu vejo alguns líderes que já não tem mais essa referência com o seu próprio time, mano. Quando marca alguma coisa, quando marca um treinamento, quando marca um encontro, a turma já não vai mais, porque sabe que ao chegar lá, ele vai falar as mesmas coisas, É. por falta de conhecimento, e o ego dele é tão grande que ele não consegue identificar isso. Então aqui fica essa dica. Não se perca nas duas decisões. Esse é o tema dessa noite. E eu quero fechar aqui para a gente encerrar, Sandro, que já bateu o nosso horário, com uma última pergunta para você, mano.
Quais são as consequências para um líder que toma decisões sem consultar a Deus, na sua visão? Porque a gente vê muitas pessoas errando, né? E para consultar a Deus, mano, eu acredito que, independente de ser cristão ou não, você pode ter uma conexão com o Criador. E na sua visão, quais são as consequências para um líder que toma as decisões de maneira precipitada, sem se conectar, sem buscar antes, se consultar ou com Deus ou com alguém mais experiente, alguém que é muito precipitado nas suas ações, como Saul era? Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, que eu me senti o pior cara do mundo. Quando chegou para mim um negócio no Instagram de uma oportunidade travestida de um golpe. E eu fui lá e caí. Cliquei lá e caí. E aí foi uma aposta financeira merreca, foi R$ 50. Mas o sentimento de você ser um homem de Deus e você fala assim, cara, onde que eu caí nisso? Por que eu não enxerguei que era um golpe? O problema não foi o dinheiro que eu perdi, o problema foi o sentimento de, cara, não é possível, como é que eu pude ser tão cego de não analisar os fatos? E depois, quando você analisa com clareza, você fica, cara, tava na cara que era golpe. Eu acho que um cara que, quando não busca em Deus a direção, é um cara que tá, ou ele tá muito ansioso para ter algum resultado rápido por conta de um erro que ele deixou, um furo que ele deixou, e a gente viu claramente isso com vários comportamentos, e ele tá querendo tapar buraco com alguma coisa que seja rápido de resultado. Só que quando você pede a Deus a direção, é você dizer assim, Senhor, eu errei, eu falhei, mas eu quero a partir de hoje fazer tudo certo, eu quero seguir os princípios, porque a Bíblia é um livro de princípios. É um livro que você planta, espera o tempo certo e você vai colher, uma hora você vai colher. Então você tem que ter, primeiro, é uma geração que vive ansiosa, que é tudo para ontem, como eu vi uma live você falando da geração do 2x, do 3x, do 4x, e aquela live ficou marcada no meu coração. Então é uma pessoa que não quer hoje pedir a Deus uma direção, ela quer resolver na hora. Só que a gente tem que entender que Deus é o dono de todas as coisas. Se ele é o dono de todas as coisas, ele está olhando de uma ótica que eu não tenho nem capacidade de olhar. Então não faz sentido eu não perguntar para o cara que é o melhor cara que pode me dar direções o que fazer. E por mais que no momento agora eu estou vendo um gigante, estou vendo algo, mano, extraordinário, eu vou ter que aprender com o meu pai. Aí eu pego só um personagem que vale a pena só citar, o pai da fé, o Abraão. E ele fala assim, como é que eu vou fazer isso? Ele, vem cá, Abraão, vem para fora aqui, filhão, vem. Olha para o céu, tá vendo as estrelas? Conta elas aí. Conta as areias. Vê se você consegue assim, vai ser sua geração. Ou seja, Abraão, eu enxergo mais do que você enxerga. Líder que está aqui vendo, Deus enxerga muito além do que você está enxergando. Tem uma visão muito mais amplificada. Todos os dias, a gente que é empresário, que já chegou a um nível, parece que todas as vezes que eu tenho a oportunidade, até tá aqui falando com vocês, eu sentado numa mesa, minha cabeça foi assim, eu falei, caraca, como é que eu não tinha visto isso antes? Todo dia isso acontece. Eu sei que acontece contigo também, sendo algumas vezes que a mente faz isso aqui, ó. Agora imagina Deus, que tem todos os acessos, todas as oportunidades, todos os networks que eu e você precisamos para poder fazer o negócio dar certo. Então, quando eu não tomo essas decisões, eu quero uma decisão rápida, eu vou ter resultado rápido. Só que o resultado rápido também não vai ser duradouro, vai ser algo passageiro, vai ser algo só, uma geração miojo, que nem sustento dá. Só resolve o teu problema na hora. Só que, às vezes, a falta de nutrição vai fazer com que hoje você não veja o problema, mas você vai ver o problema amanhã. Porque as decisões erradas que você tomou fizeram com que você não plantasse nada duradouro. Você plantou só alface, comeu no dia, mas e daqui a um mês não tem uma árvore para frutificar e dar sustento não só para você, mas para sua família, para sua instituição, para os seus colaboradores também. Uma estrutura sólida, uma cultura sólida para a galera que vier depois de você aprender e fazer o que precisa ser feito dentro da instituição, criar uma cultura fortalecida e aquilo ali ser seguido à risca. Não é o cara que só resolve as coisas assim de qualquer jeito, vai fazendo na hora que dá, aí tu vai gerar uma geração de líderes e você não entende por que tua empresa não cresce, por que está limitado, por que só você que tem que meter a mão ali e fazer. A gente estava conversando agora, que agora eu finalizo. Meu sogro, ele é um mecânico, um baita de um mecânico, só que é o cara que meteu a mão a vida inteira. A visão dele, uma fala que teve, na oficina tá boa assim, tem que estar suja mesmo, porque sujo que mostra que é oficina mesmo.
aí a visão está limitada, não consegue crescer, e justamente por isso, quando você pede a Deus a orientação, se prepare também, tá? Para ele começar a fazer você enxergar mais do que você está enxergando agora. Aí ele te convidar a você fazer assim, ó, você vai começar a viver coisas extraordinárias, você vai falar, não tem nem como, não tem nem dinheiro para isso, nem o crédito o banco está querendo me oferecer. Ele fala, não preciso de crédito para te abençoar, irmão. Só preciso de uma oportunidade do teu coração disponível. Está disponível para poder vir nessa jornada comigo? Vamos embora. E é isso. Cara, muito bom, mano, muito bom. E a questão de consultar a Deus é exatamente isso, cara. É o que eu faço na minha vida, né? A gente tem um manual, todos nós temos um manual muito valioso, que é essa aqui, ó. Muitos erros que nós cometemos é porque a gente não consulta o nosso manual. Todo eletrônico tem um manual. Uma televisão, quando você compra na loja, ela vem com manual. Um veículo 0 km, quando você compra, vem com manual. Um celular, quando você compra, vem com manual. E nós também temos o nosso manual, que é as Escrituras Sagradas. O problema, muitas das vezes, de decisões erradas é porque a gente não consulta o nosso manual. Ou nós consultamos de maneira equivocada, que é um grande problema também. Então, assim, uma dica aqui para você que está nos assistindo: antes de tomar decisões, consulte o seu manual, consulte as escrituras, consulte a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te dar resposta através desse manual, que é a palavra dele. A minha esposa agora à noite falou para mim: amor, quando você estuda, como que você vê essas coisas na Bíblia? Porque eu leio e não consigo ver. E eu falei para ela: é porque de repente você está olhando de uma maneira equivocada. Precisa ajustar o ângulo. Então, você que está nos assistindo, às vezes, quando você lê, você não está conseguindo enxergar de uma maneira apropriada porque você precisa, porque a forma como você está fazendo essa consulta, a forma como você está lendo, você não está trazendo para os dias atuais, você está lendo como se fosse um livro. E o nosso manual não é para você ler como se fosse um livro. O nosso manual é para você ler como se fosse a sua vida e aplicar na sua vida. Então a gente às vezes está tomando decisões erradas porque a gente não está consultando, ou a gente está até consultando, mas consultando de maneira equivocada. Então pega essa dica, não cometamos os mesmos erros como Saul, tá? Quero te agradecer, irmão, por essa mensagem de Amém. hoje. Gratidão aí pelo comprometimento, obrigado aí pela sua participação. Quero agradecer cada pessoa que esteve presente aqui na nossa live. Um número muito grande de pessoas passou por aqui, né? Então, quero agradecer você que permaneceu até o final, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar seus projetos, que Deus possa abençoar tudo aquilo que você se colocar à disposição para fazer durante essa semana, que você possa ser próspero, que você possa ser produtivo, que você possa tomar as melhores decisões baseadas em Deus, que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa te instruir, que Deus possa te capacitar para que você saia dessa live com muito mais sabedoria do que conforme você entrou. Então, Sandro, muito obrigado, irmão. Obrigado pela sua presença aqui. Gratidão, né? Que seja uma semana de paz, uma semana de próspera, que Deus esteja guardando a sua casa, guardando sua vida, guardando seus sonhos, seus projetos, que Deus possa estar abrindo as janelas do céu sobre a sua casa e sua família. Beleza? Um Amém. beijão no Beijão. coração. Turma, tamo juntos, fazendo um coraçãozinho aí, ó. Que Deus abençoe a sua semana, que você seja muito bem sucedido nessa semana. E ó, você que é empreendedor, você que é empresário, você que tem um negócio, não esqueça. Chame o seu time, convoque o seu time, não faça como Saul, não transfira a responsabilidade. O seu time é responsabilidade Boa. sua. Convoque o seu time, dê armamento ao seu time,
Busque por novos armamentos, busque por novas ferramentas, entregue para o seu time, duplique para o seu time. E eu tenho certeza que você vai sair dessa semana vitorioso, que todos os obstáculos que aparecer, você vai triunfar sobre ele e que você vai chegar no próximo domingo aqui cantando o hino da vitória. Beijão no coração, até a Beijo, próxima. obrigado. Valeu! Valeu.